Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso módulo sobre a físico-química. Hoje nós iniciaremos pelo estudo das soluções e vamos retomar diversos conceitos que nós já tínhamos visto lá no nosso módulo sobre a química geral. Preparados? Então vamos lá! As soluções fazem parte das dispersões. Vamos então definir primeiro o que é uma dispersão. Vamos imaginar dois sistemas, nesse primeiro onde nós teremos água mais sal e um outro sistema em que nós vamos ter agora a água e areia. Percebam que nesse nosso primeiro sistema nós vemos uma única fase. E no nosso segundo sistema, nós temos agora duas fases, uma com a água e outra com a areia. E nós sabemos que nesse primeiro caso, nós temos então uma mistura homogênea, já que ela apresenta uma única fase. E no segundo caso, uma mistura heterogênea. Mas entre esses dois casos extremos, da água e do sal, em que nós temos o sal totalmente dissolvido na água e nós vemos uma única fase, e desse outro segundo caso, em que nós temos a areia que não se dissolve na água, nós temos diversos casos intermediários em que uma substância está ali dissolvida, ainda que parcialmente em outra. Isso é o que nós chamaremos agora de dispersões. Podemos então definir as dispersões como sistemas nos quais uma substância, que vai ser chamada de disperso, está disseminada em uma segunda substância, que é o dispersante. Então o disperso vai estar disseminada nessa segunda substância sob a forma de pequenas partículas. Vamos falar um pouco agora sobre a classificação das dispersões, e essa classificação vai levar em conta o diâmetro médio das partículas. Então nós teremos três tipos de dispersões: as soluções verdadeiras, as soluções coloidais e as suspensões. E a diferença entre elas é o diâmetro médio das partículas do disperso. Então, quando nós temos partículas entre 0 e 1 nanômetro, nós teremos as soluções verdadeiras. Se essas partículas tiverem um diâmetro médio entre 1 e 1000 nanômetros, nós teremos as soluções coloidais. E é claro que se o diâmetro médio for acima de 1000 nanômetros, nós teremos apenas as suspensões. Lembrando que no sistema internacional, 1 nanômetro corresponde a 10⁻⁹ metros. Na aula de hoje nós vamos nos preocupar com as soluções verdadeiras, que a partir de agora nós chamaremos apenas de soluções, em que nós temos partículas muito pequenas e que estarão então dissolvidas numa mistura homogênea com o dispersante, que normalmente será a água, mas nós já falaremos um pouco mais sobre isso. Vamos falar então sobre as soluções, começando pela definição de solução. As soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. E nas soluções, nós vamos ter o soluto, que é aquela substância que se apresenta em menor quantidade, que nós acabamos de ver é o disperso das nossas dispersões, e o solvente, que é aquela substância que está em maior quantidade, que nós acabamos de chamar também de dispersante. Vamos imaginar o exemplo de uma xícara de café em que nós vamos misturar açúcar. O café, nesse caso, será o nosso solvente e o açúcar o nosso soluto. Vejam que, nesse caso, o café em si já é uma solução, já é uma mistura homogênea entre a água e o pó de café. Não tem problema, como nós acabamos de ver pela definição, uma solução é uma mistura homogênea entre dois ou mais componentes, entre duas ou mais substâncias. Vamos falar agora sobre a classificação das soluções. E o primeiro caso vai ser aquele quanto ao estado físico da solução. Então nós podemos ter soluções no estado sólido, é o caso, por exemplo, das ligas metálicas como o ouro que apresenta tanto ouro quanto cobre na sua composição, mas apenas uma fase, por isso é uma solução, uma mistura homogênea. No estado líquido, nós estamos acostumados aqui com a água do mar, por exemplo, que é uma solução, uma mistura da água com diversos sais. E também no estado gasoso, nós temos uma solução muito comum, que é o próprio ar. O ar que nós respiramos é uma solução, uma mistura homogênea entre o gás nitrogênio, o gás oxigênio e também o gás argônio em menor quantidade, além de outros gases, como o CO2, por exemplo.
Vamos ver uma segunda possibilidade de classificação das soluções, agora quanto à condutividade elétrica. Nesse caso, nós teremos as soluções eletrolíticas, que são aquelas que conduzem corrente elétrica, e as soluções não eletrolíticas, que são aquelas que não conduzem a corrente elétrica. E como é que nós saberemos quando uma solução vai ou não vai conduzir corrente elétrica? Nós temos que saber se há ou não íons livres nessa solução. Vamos retomar alguma coisa que nós já vimos lá atrás. Quando nós falamos de ácidos e bases, nós vimos a teoria de Arrhenius. Vamos retomar então essa teoria para nós entendermos quando é que nós teremos íons livres para transportar cargas numa solução. Lá na teoria de Arrhenius, nós vimos que uma solução de água e açúcar não conduz corrente elétrica. Vejam que a lâmpada não se acende. Já quando nós temos uma solução de água mais sal, a lâmpada se acende e essa solução, portanto, conduz corrente elétrica. Essa primeira nós chamamos de solução não eletrolítica e a segunda de solução eletrolítica. Vamos tentar entender o porquê que a água e o sal formam uma solução que conduz corrente, enquanto a água e o açúcar não. Vamos ver o que acontece quando nós colocamos o sal de cozinha, o cloreto de sódio, em água. Então, nós temos aqui os íons sódio mais o cátion sódio e também o ânion cloro, que estão juntos no reticulado iônico pela atração entre as suas cargas opostas. Quando nós colocamos o sal na água, nós temos a separação dessas cargas. Agora nós teremos os cátions sódio e os íons cloro separados e agora livres para transportar cargas. Quando nós temos, então, cargas em uma solução, se nós introduzirmos polos positivo e negativo, nós teremos a atração dos íons negativos, dos ânions, para o polo positivo. E é claro que os cátions serão atraídos pelo polo negativo. E como é que a água faz para separar esses íons? Lembram-se que nós vimos que a água é uma substância, uma molécula muito polar? Vamos lembrar então das forças intermoleculares que mantêm as moléculas unidas agora. Quando nós falamos das forças intermoleculares, nós vimos que as moléculas muito polares, elas formam entre si ligações de hidrogênio. Essas ligações ocorrem quando nós temos o flúor, o oxigênio e o nitrogênio ligados ao hidrogênio. Nesse caso, essas moléculas são tão polares que elas vão formar polos positivos e negativos, como aqui no caso da água, muito fortes. E então, quando eu tenho ligações entre essas moléculas, nós temos as pontes de hidrogênio. Então, as pontes de hidrogênio são as ligações entre as moléculas de água. Então, essas são as pontes ou ligações de hidrogênio. Então vejam que o fato da água ser muito polar permite que ela faça ligações de hidrogênio entre as suas moléculas. Vejam como a água faz para separar esses íons. Os polos positivos da água vão atrair o ânion cloro e os polos negativos da água vão atrair o cátion sódio, separando esses íons e cercando eles totalmente no fenômeno que nós chamamos de solvatação, impedindo que eles entrem em contato novamente. Nesse caso agora, nós teremos os íons livres e dissolvidos na água. Por causa dessa propriedade da água de ser capaz de separar os íons, no caso dos compostos iônicos, e também de quebrar as ligações de algumas moléculas que também são polares, tornam a água o solvente universal. Por isso, na maioria das soluções, nós vamos considerar a água como solvente. Vamos lembrar como é que ocorre então a dissociação e também a ionização? Os eletrólitos, eles podem ser tanto substâncias moleculares ou iônicas. Os eletrólitos que vão ser aquelas substâncias que formarão cargas em solução. Vamos ver primeiro o exemplo de uma substância iônica, como nós acabamos de ver. Quando nós temos os cloreto de sódio, sal de cozinha, nós já temos os íons Na+ e Cl- que se mantêm unidos no estado sólido pela sua diferença de cargas. E quando nós colocamos esse composto em água, nós sabemos então que as moléculas de água, os polos positivos da água, vão cercar aqui o ânion cloro e os polos negativos
vão cercar aqui o nosso cátion sódio, solvatando o composto e separando essas cargas. Nós teremos ao final, então, o Na+, e também o Cl-. Nesse caso, nós temos o fenômeno da dissociação iônica ou eletrolítica. No caso da dissociação, as cargas já existiam antes da água separá-las. E quando nós temos um composto molecular, como no caso aqui do ácido clorídrico, do gás clorídrico, o HCl, então, ele é formado por ligação covalente entre o hidrogênio e o cloro. Nós sabemos pelo nosso von-Klebriski pH que o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então vai atrair de modo mais forte o par de elétrons compartilhado. Então, nós teremos aqui a formação de uma carga negativa de um polo parcial negativo do lado do cloro e de um polo parcial positivo do lado do hidrogênio. As moléculas de água vão interagir com esses polos. Os polos positivos da água vão cercar o polo negativo da molécula e os polos negativos da água vão cercar os polos positivos das moléculas e vão conseguir romper a ligação entre o hidrogênio e o cloro. Mas como o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele vai ficar com o par de elétrons compartilhados. Nós teremos então a formação do H+, e também do Cl-, já que esse par de elétrons ficou aqui com o cloro. Então, quando nós temos uma molécula polar, como a do gás clorídrico, nós temos também em água a formação de íons, como nós vimos aqui no caso do H+, e também do Cl-, nesse fenômeno que nós chamamos de ionização, onde a água consegue romper a ligação entre o hidrogênio e o cloro e forma agora íons livres para transportar cargas. Nós sabemos que, na verdade, o hidrogênio, quando dissolvido na água, ele acaba se ligando com o polo negativo da água, formando o hidrônio ou hidroxônio, que é o H3O+, e também o íon Cl-. Então, embora nós possamos representar como a formação do H+ e do Cl-, esse H+ não fica sozinho, ele vai se ligar com o polo negativo da água do H2O, formando o H3O+. Já os não eletrólitos serão sempre substâncias moleculares, como no exemplo aqui da sacarose, o C12H22O11. Então vamos imaginar aqui que nós temos algumas moléculas de sacarose e nós vamos então colocá-las em solução aquosa. Quando nós fazemos isso, a água apenas consegue separar essas moléculas, mas não há quebra das moléculas e não há, portanto, formação de cargas. Embora as moléculas de sacarose sejam moléculas polares, a água, quando então cerca, interagindo com as moléculas de sacarose, especialmente com as hidroxilas, que estão nas moléculas de sacarose, realizando ligações de hidrogênio com essas moléculas, ela não consegue quebrar essas moléculas e não há, portanto, formação de cargas. E por isso não há transporte de corrente quando nós acrescentamos, quando nós dissolvemos a sacarose em água. E a última classificação que nós veremos na aula de hoje leva em conta a proporção entre o soluto e o solvente. Nós teremos, então, aquelas soluções concentradas, que são aquelas que apresentam muito soluto, uma alta proporção de soluto em relação ao solvente, e também as soluções diluídas, que são aquelas que apresentam pouco soluto em relação ao solvente. Essa classificação é muito comum no nosso dia a dia. Sabe aquele café bem fraquinho? Na verdade, é um café muito diluído, tem pouco soluto. A mesma coisa, um café muito forte é um café concentrado, onde nós temos muito soluto em relação ao solvente, que é a água. Além disso, nós também podemos classificar as soluções como saturadas, que são aquelas que apresentam a quantidade máxima de soluto para uma certa quantidade de solvente a uma dada temperatura. Ou então, de supersaturadas, quando a quantidade do soluto é maior do que a máxima. E nós falaremos mais sobre essas duas classificações, as soluções saturadas e as supersaturadas, na próxima aula, quando nós falarmos de solubilidade. Vamos agora praticar resolvendo uma questão?
A tabela abaixo apresenta alguns dos produtos químicos existentes em uma residência. Então nós temos aqui o sal de cozinha, o açúcar, o refrigerante e o limpa-forno. Também temos na tabela um dos componentes desses produtos, que é o que será considerado, no caso do sal de cozinha, o cloreto de sódio, do açúcar a sacarose, do refrigerante o ácido carbônico e do limpa-forno o hidróxido de sódio. E aqui nós temos a fórmula desses que são os principais componentes daqueles produtos. E a questão nos pede para assinalar a alternativa correta. Vamos ver então as opções. A letra A nos diz que o cloreto de sódio NaCl é um composto iônico, verdade, que apresenta alta solubilidade em água, também correto, e, no estado sólido, apresenta boa condutividade elétrica. Estava indo tudo bem, mas no final ele acabou pecando por dizer que no estado sólido o NaCl conduz a eletricidade, não conduz, porque esses íons estão presos no reticulado cristalino. As cargas do Na+ e do Cl- se atraem e esses íons, então, não estão livres para transportar corrente. Por isso, a afirmativa A está incorreta. Então, não apresenta boa condutividade no estado sólido, não apresenta. Letra B. A solução aquosa de sacarose é uma substância molecular, verdade, que conduz muito bem a corrente elétrica? Não, pessoal, não conduz corrente elétrica. E a questão continua dizendo, devido à formação de ligações de hidrogênio entre as moléculas de sacarose e de água. Verdade, nós temos sim a formação de ligações de hidrogênio, mas as moléculas de sacarose não são quebradas pela água e por isso, então, não há condução de corrente elétrica. A letra C nos diz que o hidróxido de sódio, o NaOH, e o cloreto de sódio, o NaCl, são compostos iônicos, verdade. O hidróxido de sódio é uma base forte e é um composto iônico. Assim como o cloreto de sódio que nós acabamos de ver, o NaCl. Então são compostos iônicos que, quando dissolvidos em água, sofrem dissociação. Sim, todos os compostos iônicos vão sofrer a dissociação quando dissolvidos em água, em que os íons formados são responsáveis pelo transporte das cargas. Exatamente, foi isso que nós vimos. A letra C está correta. Vejam que tanto no caso do cloreto de sódio, nós temos os íons Na+ e Cl- que vão dissociar em água, quanto no caso aqui do hidróxido de sódio, nós temos também o cátion Na+, ligado à hidroxila, o OH-, que também vão dissociar em meio aquoso. A letra D nos diz que soluções aquosas de sacarose e de cloreto de sódio apresentam condutividade elétrica maior que aquela apresentada pela água destilada, pela água pura, pois existe a formação de soluções eletrolíticas em ambas as soluções. E incorreto, pessoal, a sacarose não produz uma solução eletrolítica, porque a água não consegue quebrar essas moléculas. A letra E nos diz que o ácido carbônico é um diácido muito estável, sendo considerado como ácido forte e não conduz corrente elétrica. Aqui a nossa letra E está incorreta, porque o ácido carbônico, que é o H2CO3, ele é um ácido fraco justamente por ser muito instável. O H2CO3 se decompõe naturalmente em água, o H2O, mais o dióxido de carbono, CO2, que é liberado. Então, nós não temos aqui um ácido muito estável, ele é muito instável. E, além disso, ele também não é considerado um ácido forte, justamente por ser muito instável. Com isso, a letra C é o nosso gabarito. Iniciamos hoje os nossos estudos sobre a físico-química e falamos sobre as soluções, inclusive sobre as suas classificações, e vimos que as soluções são um tipo específico de dispersões em que nós temos misturas homogêneas formadas por partículas de soluto muito pequenas em solução. Um forte abraço a todos, vejo vocês na nossa próxima aula.